Então você abriu aí João 3,16. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? A palavra de João 3 é quando Nicodemos vai procurar Jesus. Nicodemos era um fariseu, um dos mais importantes, príncipe dos judeus, e ele não quer ser visto em público com o Senhor, porque ele sabe que ia dar ruim, porque Jesus era um camarada que era rejeitado pelos fariseus religiosos da época. Então Nicodemos procura Jesus na calada da noite, marca um encontro escondido com Jesus, e quando ele vai falar no capítulo 3, no início lá, ele vai falando, ele vai chamando Jesus de mestre, e ele vai falar com ele, diz: olha, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. E Jesus responde ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ele já chegou bajulando Jesus. Ele: mestre, rabi, Deus da glória, eu sei que você é um homem de Deus, porque o que tu fazes, homem nenhum pode fazer. E ele diz: olha, em verdade, já está ali com os dois pés, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E ele continua dizendo, aí ele responde: o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito, é necessário vou nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, você ouve a voz, mas não sabe nem de onde vem, nem de vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos não entende e faz a pergunta: mas como pode isso? Aí Jesus disse: tu é mestre de Israel e não sabe disso? Ele está querendo dizer: você é da raiz do Israel, é doutor da lei, conhece a lei, você sabe, você viu, você conhece as leis, você conhece a história de Abraão, que Abraão foi guiado pelo Espírito e ninguém sabia onde ele ia, porque ele ia e voltava, porque ele era guiado pelo Espírito. Moisés também guiou o povo no deserto pelo Espírito. Era isso que ele estava querendo dizer. A pessoa que pensa que é, né, não é que ela, não vou dizer que ela pensa, ela é evangélica, né? Eu sempre gosto de botar essa diferença aqui. O evangélico e o cristão são diferentes, porque o cristão verdadeiro, ele anda segundo o Espírito de Deus. O evangélico anda segundo aquilo que ele acha que Deus falou. Quantos evangélicos que você já viu que falta o culto para ir na casa, no culto do vizinho, porque lá vai estar o profeta, o Chico Bola de Fogo? Então ele vai atrás daquilo para ver se Deus fala com ele. Ou seja, ele não anda segundo o Espírito, ele anda segundo aquilo que ele acha que Deus falou. Essa é a diferença. Por que essa diferença? Porque são pessoas que ainda não entenderam a graça. Quem não entende a graça faz da sua fé uma desgraça, irmão. Você fica refém de coisas, você fica refém de placas, você fica refém de títulos. 90% de muitas pessoas, ontem estava um povo aqui em casa conversando comigo. Aí, e aquilo que eu já falei com várias pessoas, que a Bíblia diz que a religião verdadeira qualquer é aquela que cuida da viúva e dos órfãos.
É aquela que quando Jesus disse: eu tive nu e me vestisse, tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber. E naquele dia, os santos que hão de herdar cidades santas perguntarão ao rei: quando que fizemos isso? E ele diz: toda vez que fizeste aos esses pequeninos, fizessem a mim. Então, e todas as vezes as pessoas perguntam para mim: Fabiano, é verdade, a igreja falha. E eu sempre falo uma coisa: mas tu é falho, porque tu sustenta ela. Se tu está num lugar que não faz o que está falho, você está dizimando, está ofertando, você está contribuindo para o erro deles. Então o cristão e o evangélico são diferentes. O evangélico ele anda segundo o movimento daquilo que é proposto. O cristão ele anda segundo aquilo que o Espírito fala com ele em quatro paredes dentro da sua casa. Ei, glória! E eu não tinha preparado, meu esboço não tem nada a ver com isso. Vou até fechar aqui porque já me perdi, já foi. Deus já levou para o outro lado. Nicodemos, o cara da religião, doutor da lei, não perdia um culto. Fazia seus votos na sexta-feira. Orava nas praças públicas. Quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, irmãos, ele fala assim: hipócritas, porque vocês gostam de falar alto, orar na cidade. Porque os fariseus tinham costumes, eles saíam fora da sinagoga e no meio do bairro assim, levantava a mão e falava alto: Deus, eu profetizo, abençoa esse lugar, com palavras bonitas, Deus das galáxias. Mas porque eles queriam ser vistos pelo povo, eles queriam ver que eles eram santarrão, que eles eram os homens de Deus, eles eram separados. Eles passavam de largo. Tinha lugares, existe em Roma um lugar chamado linha vermelha. E aquela linha vermelha, em Jerusalém, os fariseus não colocavam o pé porque eles eram santos demais. E o que tinha lá? Tudo aquilo que não prestava, irmão, segundo a sociedade: drogado, prostituta, mendigo, leproso. E nesse lugar aí vivia, sabe quem? Maria Madalena. E Jesus entrou lá dentro para buscar Maria Madalena, que tinha 7 demônios na vida dela. Mas os santos estão todos condenados, porque o cristão ele sempre vai achar esperança naquele que está perdido. O religioso ele já condena o inferno. O religioso passa na frente de um bar e diz: tadinho, estou perdido. O cristão não fala assim: eu tenho misericórdia dessas almas, eu creio que um dia esse boteco vai fechar e vai abrir um ponto de pregação. Porque o cristão, ele tem poder naquilo que ele fala, porque ele é cheio de Deus. O evangélico não. O evangélico é cheio do que ele pensa que está cheio. É por isso que quando você entra numa igreja cristã, as pessoas têm, dependendo de onde você vai, a pessoa passa mal, demônio se manifesta, você sente a presença. Você entra numa igreja evangélica hoje, o demônio entra, dependendo, ele canta, prega, ele recebe a oferta e vai embora. Você não vê uma manifestação. E tinha um povo aqui que falou assim: Fabiano, isso não existe mais. Eu falei: vem andar com nós aí, vem fazer um supletivo, vem comigo às terça-feiras entregar sopa à noite na rua para tu ver se tu não vê demônio. Vem com nós aí. Tu olhar o demônio olhar na nossa cara e querer vir pular na gente. Tem uns que não saem nem debaixo do caminhão, irmão. A gente chega e fala: vocês têm uma coisa diferente. Aí a gente fala: irmão, tem sopa? Não quero. O demônio já começa a pegar o cara embaixo da carreta, já dormindo. É coisa feia, irmão. E ele vai continuando a conversa e ele vai dizendo: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai dizer assim: ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito. E nós vivemos exatamente o que está acontecendo em João 3,19, que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é amar a treva, irmão? É você
perder tempo da tua vida com coisas que não atraem a presença de Deus para a minha vida, com coisas que não somam. Nós vivemos a nossa geração, é a geração dos bebês. Por que bebê? Porque só bebê que você tem que dar alguma coisa para ele se entreter. Você já viu criança pequena? Tem que estar no colo, porque ele tem que se entreter. E a geração de cristãos hoje, se não tiver alguém diferente toda quinta-feira, todo domingo, toda sexta, diferente para entreter, o culto foi fraco. O culto não foi, glória. Porque só a salvação não importa mais. Agora tem que ter o entretenimento. As pessoas não estão mais preocupadas em buscar a luz. Aí quando eu estou com falta de identidade de quem eu sou em Cristo, eu tenho que arrumar emendas. Eu tenho que remendar a coisa. Você já viu? A gente faz campanha, aí não acontece nada. Ó, irmão, fica tranquilo, irmão, né? Não deu certo agora, mas na próxima campanha vai dar. Fica tranquilo que na próxima campanha a gente vai remendando, irmão. Mas não deu no domingo, mas na quinta tu vem que vai dar. Não deu na quinta, não, mas vem no sábado, vamos fazer aí 14 dias de quebra-corrente, quebra-espinha, não sei do que. A gente vai inventando coisas que Deus não pediu para fazer. Ou seja, se o corpo não funciona, quando você perde um braço, você vai para o hospital, que eles colocam em você? Uma prótese. Então tudo aquilo que não vem de Deus é prótese. Tudo aquilo tudo aquilo que eu coloco em cima do que a palavra diz, é prótese. Porque se eu não tenho, eu tenho que inventar alguma coisa para ter. Se eu não tenho unção, eu tenho que inventar alguma coisa para dizer que eu tenho. E a gente vai inventando coisas. A irmã falou que sem santidade ninguém verá o Senhor. O cristão ele entende que santidade não é baseado naquilo que ele veste. Santidade é você ser separado do que é mal. É você ser separado para Ele. Ser santo. A palavra santo é separação. Então, eu tenho que me separar. Eu tenho que ter um tempo de qualidade com Ele. Eu preciso ter um tempo de qualidade com Ele no meu quarto, ou chegar na sala, ou ter um tempo de qualidade, ou tirar um dia. Eu não consigo orar em casa, pastor, porque está uma luta. Então vai para o monte. Se eu não consigo orar no monte, ora no quarto. Se você tem tempo para ir para o monte, vá para o monte. Mas você tem que ter um tempo de qualidade com o Senhor. Porque se você não tiver um tempo de qualidade com Ele, como é que você vai andar segundo o Espírito se você não para para ouvir? E a gente acha que andar segundo pelo Espírito é por ouvir pregação. E não é. Andar pelo Espírito é aquilo que Deus revela para você em quatro paredes. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,6. Queres falar com o Pai? Vai para o monte. Não. Vai para a igreja. Não, ele diz, entra no teu quarto secreto, que no teu secreto Ele se revelará. E quando a gente vem para a igreja, mas pastor, então não é para vir para a igreja? Não, para a igreja é para vir, querido, mas é para tu vir prestar serviço. Porque a palavra culto é prestar serviço. Então o que é prestar meu serviço? Erguer a mão, adorar, baixar, glorificar, botar para fora o que Deus botou para dentro, glorificar o nome dEle, dizer que Ele é santo. Só que quando eu não tenho esse entendimento, eu vou usar, porque lembra que eu falei da próstase? Aí eu chego para a irmã Liana, andar em santidade, irmã Liana, bota uma burca, deixa só o olho de fora, porque senão tu não vai para o céu. E as pessoas vão remendando coisas, irmão. A gente vai inventando coisas que não é bíblico, que é dogmas de homem. E eu posso dizer porque eu preguei muito tempo isso aí. Até um dia que entrou um cara na minha igreja que não era assembleano, sem gravata, sem terno, e falou e pregou coisas que eu nunca vi um gravatado fazer. O cara revelou, Deus usou o cara de um jeito. Eu falava, cara, aprendi tudo errado mesmo. Porque a gente sempre quer dominar as coisas. Querido, não queira dominar as coisas. Deixa que Deus trabalhe por você.
Não queira ter o controle da tua vida. Deixa que Deus faz por você. Ou seja, então, que hoje, nessa noite, nós vamos aprender que eu preciso amar a luz e me desviar das trevas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Ou seja, muitas pessoas, querido, elas não querem saber da verdade porque elas sabem que vão ser reprovadas. E não adianta você falar. Nesses 4 meses de ministério, irmão, como eu tenho falado com irmãos. E tu fala e não abre o ouvido. Aí eu lembrei de Timóteo. Chegarão os últimos tempos, que nos últimos dias os homens terão gomichão nas orelhas. Eles não querem ouvir a verdade. Tu prega a verdade e diz, tá certo mesmo. Mas eles não mudam. Cara, tá errado. Não, eu sei que tá errado. Mas não muda. Não muda. Ele continua fazendo a mesma coisa. Amante de si mesmo, que prefere andar segundo os seus deleites do que andar na vontade de Deus. E é o que nós temos mais. Pessoas que tomam ceia, congregam, participam, mas eles não passaram pela metanoia. A palavra metanoia é uma palavra grega para transformação. E é por isso que tem tanta gente doente, segundo 1 Coríntios 11. Tem uns que estão fracos e tem uns até que dormem, por não discernir o corpo. E discernir o corpo não é discernir o pão e o vinho. Discernir o corpo, querido, está falando de corpo, de igreja. Não entendeu o que é igreja. Não entendeu qual é o papel da igreja. A igreja... Você sabia que quem que inventou isso? Você sabe quem foi que inventou a escola? Foi a igreja. Foi a igreja que inventou a escola. Você sabe quem inventou o tal do hospital? Foi a igreja. A maioria dos serviços públicos hoje que servem a sociedade foi a igreja que fundou. Foi missionários. A escola, o estudo de ensino começou com a Igreja Batista no Brasil, com uma professora que cuidava da salinha das crianças. Ela começou a fundar, isso aí. Hoje o Tico-Teco não estou querendo, tá travando tudo, irmão. Começou a ensinar as crianças e o prefeito na época, juntamente com a igreja, fizeram a escola, a primeira escola quem fez foi a Igreja Batista no Brasil. Depois outros irmãos se formaram em medicina. E na igreja eles atendiam de graça o povo. E o governo inventou o tal da saúde pública. Ou seja, toda a sociedade que foi construída foi por intermédio da igreja. Olha a diferença do nosso século. Hoje, o que a igreja faz pela sociedade? Nada. Ao contrário, joga tudo pro governo. E é por isso que a palavra de Deus diz, se aquele que diz ser religioso, mas não faz obra social, Tiago diz, a sua religião é vã. Porque a igreja ela foi chamada na terra, querido, para servir. Nós fomos chamados para servir. E não esperar votar em alguém para alguém chegar lá para fazer. Não, o Senhor mandou eu e você fazer. Somos nós que temos que fazer. Eu e você que fomos chamados. Quando o Senhor se deu na cruz, Ele está morrendo por mim e por você. Por quê? Não porque você tem um chamado, porque até o chamado que você tem pode te levar para o inferno. Meu Deus, Fabiano, que forte. Sim, o teu chamado pode te mandar para o inferno. Mateus 7:23. Tem um monte de gente com um chamado que vai para o inferno. E quem que deu o chamado? Foi o diabo? Não, foi Deus. Mas naquele dia muitos dirão, mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome demônio expulsei. Ele diz, não te conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu te di um chamado para você ter um propósito, mas você fez o quê? Ficou dentro de 4 paredes, cuidando da tua vida, da tua família. Irmãos, o Pai é nós. Os pecados são nós.
Não é meu, Pai meu, perdoai os meus pecados, não. Pai nosso. O céu é coletivo. Quando Deus fez o homem, foi coletivo. Façamos o homem nós, a nossa imagem e semelhança. Então, se a igreja entender que ela é a voz de Deus nessa terra, que ela é o braço de Deus nessa terra, que ela é os pés de Deus nessa terra, para andar e fazer aquilo, o propósito que Deus mandou, que é o ID. E o ID não é só, irmão, hoje a igreja está tão hoje o ID está tão relativo que o pessoal acha que subir em cima de uma Kombi e ficar berrando aos quatro ventos é evangelismo. Isso não é evangelismo, irmão. Você não vê Jesus, os discípulos subir em cima de um camelo e dizer: no domingo à noite vai ter um culto com Jesus em cima da rocha no deserto, não falte, Jesus te ama. Aonde está na Bíblia isso? Não. E quem cuidava do ministério de Jesus era André e Felipe. Vocês não veem em nenhum momento eles pegando o microfone na mão e marchando, fazendo a macareta gospel. Agora nós é tudo crente. Olha no que virou a igreja, irmão. Olha que vergonha. Olha que vergonha. Daí a igreja que era para estar fazendo a diferença lá fora, fica fazendo suas bizarrices lá dentro. Tem um ditado que a minha mãe dizia: filho, mente vazia, oficina do quê? Quando tem muito crente dentro de uma sala e não tem o que fazer, irmão, tem que inventar coisa para entreter, porque tem que preencher o vazio. O que nós vamos fazer domingo que vem? Pois é, vamos para fora? Não, vamos fazer um congresso para nós ganhar uma para Jesus, mas ninguém sai evangelizado. E a gente vai se enfiando, fazendo coisas dentro da igreja de segunda a segunda, e o povo lá fora morrendo. E a gente achando que vai ser salvo por isso. Mas, Senhor, eu orava toda segunda-feira, meia hora. Eu não te conheço. Por que Deus não conhecia? Mateus 7:23. Porque Mateus 25 ele disse: naquele dia, os que estiverem à minha direita, meu Pai dirá: entra, servo bom e fiel. Que daí ele continua dizendo: porque eu te vi nu e me vestiste, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e me visitaste, estava enfermo e foste me ver. E vocês me dirão: mas quando que fizemos isso? Toda vez que vocês fizeram tal trabalho, vocês estavam fazendo a mim. Entendeu? Por que ele conhecia? Aí, enquanto a igreja dorme na luz, o mundo perece em trevas. A minha pergunta para mim, minha pergunta para você hoje: nós vamos tomar Santa Ceia. Será que eu estou vivendo o que é ser igreja mesmo? Ou eu estou tão preocupado, ou você acha que Deus está muito preocupado com a tua felicidade? Que Deus quer te ver feliz? Ou você acha que Deus está muito preocupado com a minha e a tua vitória? Não está, irmão. Porque os dias são maus. E Ele mesmo disse: o mundo vos odeia porque primeiro me odiou. Em meu nome vocês vão ser perseguidos. Irmão, as portas estão se fechando. Deixa eu contar um negócio para vocês. Em Marcos diz assim, ó: aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Como eu estou numa live, eu vou falar entre parênteses aqui. O camarada que governa o Brasil, no dia que ele recebeu a posse, ele foi consagrado a um camarada chamado Xangô. E o cara é chamado de filho de Xangô. O Brasil recebeu o filho. Quem você acha que está governando o Brasil?
O Pai. Deus abriu mão, irmão. Não é que Deus perdeu, Ele está no controle. Mas quem foi que escolheu? Aquele que recebe o Filho, recebe. É profético. E é por isso que eu estou dizendo para os irmãos. Por isso que eu nem estou esquentando cabeça de montar templo, irmão, porque eu sei que é só... vai fechar. E a pergunta maior é, se hoje fechar as igrejas, com a fé que você tem, quanto tempo você dura na presença de Deus? Porque a igreja, as igrejas eram para estar fazendo o quê? Investindo em formação para você ser sacerdote dentro da tua casa. Não depender do templo. Quanto tempo duraria a tua fé sem ir para a igreja? Só você, a tua casa. Porque não vai ter mais pastor para pregar para você. Não vai ter mais evento para você participar. As lives vão cair todas. E você vai ficar só você e Deus dentro da tua casa. Você vai trabalhar e não vai poder falar de Jesus para ninguém. Para você falar, você vai preso. Se a igreja com a porta aberta, irmão, o povo já não está aguentando, imagina quando vir a perseguição. E como vai ser fácil aceitar a marca do anticristo? 2024, irmão, acabou moeda. Não vai ter mais moeda, não vai ter mais Pix, não vai ter mais QR Code. O Brasil vai ser um dos primeiros que vai lançar moeda digital. Quem recebe o Filho, recebe. Vai ser um dos três países que saíram na frente. E essa moeda era para sair só em 2030. Porque segundo a agenda globalística, era para sair só em 2030. Na manifestação do encardido lá. Mas para nós vai começar mais cedo. Então, aperta o cinto que a coisa vai apertar. E coitado daqueles que não estiverem debaixo das asas do Senhor. Porque nós que estivermos debaixo das asas do Senhor, irmão, Deus vai guardar. Mas os que pensam que estão e não estão, esses vão sofrer. Porque vai ser a fé, vai ser provada. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, bem claro. Porque assim, ó, nós vivemos a geração da igreja que gosta de se iludir. Ela gosta de se enganar. Como é que a gente sabe disso? Porque ela não pratica a palavra. O apóstolo Tiago diz: sede vós praticante da palavra, não só ouvinte, para que não venha enganar a vós mesmo. E a igreja do século XXI está se enganando, irmão. Tem uma música cantada aí: e a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. E aonde está na Bíblia que vai ser num piscar de olhos? Não está na Bíblia, irmão. Isso é heresia. O que está na Bíblia é que vai ser num piscar de olhos a transformação do nosso corpo. E o corpo, num piscar de olhos, será transformado em glória. Não está falando de arrebatamento. O arrebatamento, Mateus 24, todo olho verá. Aí eu digo para ti, é só você colocar numa balança e a gente usar a cabeça, queridos. Se um povo que sentou com Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio, não foi poupado de morrer em nome dele? Um povo que comeu com Jesus, dormia junto com ele, servia ele, não foi poupado de passar a espada? Você acha que essa igreja desse século, que pensa que é e não é, que não tem autoridade nenhuma, tu acha que Deus vai livrar do arrebato do dia da tribulação? Não, não se iluda. Até porque se existisse 2 arrebatamentos, primeiro e segundo, muitas pessoas, ia dar margem para as pessoas ser cristãs falsas.
Porque elas não vão se preocupar. Ah, eu vou na segunda repescagem. Eu não fui agora, mas na próxima eu vou. Não, irmão. Tá vendo? A igreja, ela está tão iludida porque ela prega o arrebatamento como o dia do Senhor, o dia de glória. Irmão, me mostra o dia do Senhor, o dia de glória na Bíblia. Irmã Eliane, o dia do Senhor é um dia terrível. Quando toda vez que que o Senhor desceu na terra, a terra tremeu, pessoas morreram. Vai ser o dia mais terrível da humanidade, vai ser o dia do Senhor. Não vai ser dia de glória. Você vai estar subindo e tu vai estar vendo teu pai, a tua mãe que não aceitou Jesus, indo para aquele lugar. Olha o dia de glória. Você vai se alegrar ver teu pai queimado no inferno? Você se alegraria ver o teu filho queimando no inferno? Olha o dia de glória que a igreja está pregando. É o dia de juízo. Não é dia de glória, irmão. Vai ser o dia de maior tristeza do mundo. Vai ser o dia do arrebatamento. Porque Jesus diz, Mateus 24, todo olho verá o Filho do Homem descendo do céu. Tem nada de secreto. O livro de Joel diz que haverá sinais no céu e na terra. A lua se converterá e o céu ficará em escuridão. A NASA descobriu um buraco no Sol, agora esse mês, que em 48 horas cresceu 10 vezes o tamanho do planeta Terra. 48 horas. Irmãos, 48 horas, o buraco está do tamanho. Isso no começo do mês. Imagina quanto está agora. Imagina daqui 4 anos. Eu estava conversando com a Maria Eduarda essa semana, porque quando a gente acaba tarde, a gente sempre vê o pôr do sol. E essa semana o sol não tinha brilho, não tinha uma luz, não tinha uma nuvem ali na frente do sol. E eu podia olhar o olho nu. E a Dudan, isso é normal? Eu falei, normal. Tu olhava para o sol, tu quase ficava cego. E o olho nu. Cadê o brilho do sol? Eu falei, misericórdia, Jesus. Desperta tu que dormes. Coloca a tua casa em dia, porque Jesus está voltando. Não faça parte da massa. Não faça parte do ambiente, porque o ambiente está te influenciando do lado errado. Está dizendo que tu vai ser arrebatado na madrugada. Não vai nessa. Obrigado, Senhor Deus. A Santa Ceia é só para aqueles que estão com Ele. É só para discípulos. E nessa noite o Senhor levantou eu e você para ser discípulo dEle. Para estar com Ele. Santa Ceia é para ser uma reflexão, querido. Infelizmente tem muito crente que prefere ir para o shopping. Tem igrejas que tem que fazer Santa Ceia 3 vezes, na sexta, sábado, domingo. Porque no sábado o cara vai para o shopping, vai para aniversário, vai ser domingo. Mal sabia que pode ser a última Santa Ceia dele na terra. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Parabéns para você. Trum. Aí o pessoal fica assistindo novela, né? Sumiu, eu fiquei. Não, querido, vai sumir, tu vai ficar, mas tu vai ver ele descer. É forte. É forte. A Bíblia fala dos 7 cálices, dos 7 selos, e fala dos cálices. Um dos cálices dizia que o anjo vinha, derramava um cálice e secava Eufrates, obrigado. E o rio Eufrates está secando. E sabe quando a gente sabe que está perto, sabe por que a gente sabe que a tribulação já começou? 2023 foi em pontapé. Porque a Bíblia fala que os inimigos de Israel entrariam pelo norte para invadir Israel. E adivinha qual é o caminho do norte para entrar em Israel? O rio Eufrates. O rio secou totalmente, Israel vai ser invadido. E é nesse momento que Jesus vem.
2019 já foi assinado uma só religião. Foi em 2019, o Papa já assinou. Tem sede lá da Igreja Ecumênica. Foi feito um tratado de paz em 2019. Foi na mídia, mas a igreja não prega isso, porque a igreja quer que você fique, as igrejas de hoje querem que você tenha a porta aberta aqui, que você vai ser abençoado aqui. 2019 já foi assinado o acordo de paz, já, querido, vai ser assinado, já foi assinado em 2019, dá um Google, você vai ver, o tratado de paz, uma só religião, a ONU assinou. E a ONU deu a declaração no começo do mês, dizendo que os cristãos são uma ameaça, que a Bíblia tem que sumir, porque a Bíblia é uma ameaça, só fala discurso de ódio. A ONU. E aí a gente entende por que a ONU ficou quieta quando os muçulmanos mataram 21 cristãos enforcados na praia, degolados na praia, lá no Egito. A ONU não falou nada. E agora a gente sabe por quê. Porque eles são contra o cristianismo. Então o sistema já está aí, ó, fechadinho. E eu achava que quem ia ver o arrebatamento eram meus filhos. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós vamos passar. Querido, se você não tem vontade, sempre se apega ao Senhor e fala: Senhor, renova todo dia. Renova todo dia minhas forças. Irmão, tem dia que tem vontade de desistir? Tem, porque as vontades de desistir que vem na tua mente nem é tua, porque a Bíblia diz que você recebe 24 horas dardos inflamáveis do diabo. Então 90% do que você pensa dentro da tua casa, nem você que pensa. O diabo está jogando seta. Por isso que Jesus fala: se descer o coração, tu pega. Veio o pensamento, pode vir, só não deixa descer o coração. Repreende. Ah, não vou mais ver, não, está repreendido. Eu vou sim, vou me arrastando, mas eu vou fazer a obra assim. Porque outra coisa que a igreja evangélica ela prega, que quando tu aceitar Jesus, a tua casa vai ser uma paz, né? Não, vai ser uma paz, irmão. Deus tem um propósito da obra na tua casa, aliás. E a palavra de Jesus é outra. Eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho, esposa contra esposa, por causa do meu nome. Porque você aceitou Jesus, o que está dominando a vida do teu esposo, o que está dominando a vida da tua esposa, vai se levantar contra você. E é por isso que a igreja tem que estar em oração. Você tem que estar em oração para você vencer um dia mal, para que através do teu testemunho você ganhe um esposo, ganhe esposa, ganhe um filho. Uma vez me chamaram para pregar em Navegantes, congresso do Ciclo de Oração. E eu comecei a ministrar, e eu estranhei que só tinha mulher no Ciclo de Oração, enorme, uma igreja enorme. Só tinha mulher no Ciclo de Oração, todo dia vestidinho de branco assim. E eu comecei a ministrar, e na hora o Senhor me levou para casamento. Eu falei sobre testemunho. E eu contei um testemunho que naquela semana, eu conversando com um rapaz que trabalhava comigo, e dizia assim: ah, minha mulher também é evangélica. Aí eu disse: rapaz, essa tua mulher é evangélica, por que tu não vai para a igreja? Ah, porque minha mulher tudo é capeta, cara. Ela sai do serviço, ela chega em casa do serviço, ela fala: tu vai para o inferno. A mulher só sabe dizer que eu vou para o inferno. Então eu vou para o inferno então, porque se tudo que eu faço é do capeta, então como é que eu vou para a igreja? A mulher já chega me apontando, dizendo que eu vou para o inferno. E eu ministrei isso, falei: não, tem muitas mulheres que perdem o esposo dentro de casa por falta de sabedoria. Não confronta, querida, apenas com atitudes você ganha a pessoa. Atitudes. Certa feita eu cheguei com uma pessoa que congregava comigo, tinha acabado de chegar na congregação. E essa pessoa cantava, pregava, tinha até unção do limpa-janela, irmãos. Aí, só que eu não conhecia a vida da pessoa. Aí eu fui conhecer os membros, e quando eu subi da vida da irmã, eu chamei ela e falei: irmã, tu é uma mulher de Deus, né? Ela: pastor, a gente ora. Eu falei: mas eu digo que tu não é mulher de Deus. Aquela irmã regalou um olho desse tamanho assim. Ai, pastor, por quê? Porque como é que você ama os irmãos da igreja e tu não ama o teu esposo? Aí já deu piripaque de Chaves na irmã já. Quem que abriu na boca da minha família, falou da minha vida pro pastor?
Na hora, assim, soltei uma profecia para ela, mas não sabia da vida dela. E depois, no final do culto, ela veio conversar comigo. Pastor, é que eu mandei meu marido embora. Pregadora da palavra, mandou o marido embora. Mas porque ela passou muitos anos sofrendo, e ele não quer se converter, e eu mandei ele embora. Eu falei, cara, aí tu mandou ele embora para tu ir fazer a obra. E detalhe, irmão, sabe quem deu conselho para ela fazer isso? Pastor. Ela disse, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, vai atrás do teu esposo, busca ele e traz para casa. Mas minha família vai se levantar contra mim. Eu falei assim, mas quando tu casou com a tua família, tu casou com ele. Para encurtar, a mulher foi atrás do camarada. Ela fazia 6 meses que não viu o marido. Encontrou o marido morando no local e frequentando a igreja. Trouxe o marido para casa. Pediu perdão para ele. A família toda se levantou contra ela, mas ela levou o marido para casa. Levou de volta. E hoje estão congregando juntos. Mas pelo pastor, já estava arrumando casamento. Quando eu cheguei, porque o lugarzinho para ter uma irmã casamenteira é a igreja, viu? Já estava fazendo casamento com outro camarada para ela. E querido, eu vou falar uma coisa para você. Ninguém vai poder colocar fervor na sua fé sem ser você. Porque se você não buscar por você, ninguém vai fazer por você. Não espere pelo teu esposo, não espere pela tua esposa, não espere pelo teu filho, faça você. Ore você, busque você. Se você está sendo o alicerce da casa, busque você. Se você é o que Deus abriu os olhos, faça você. Mas não confronte, não abandone, não faça isso. Como dizia um pregador, a cruz está pesada, bota a rodinha e arrasta, irmão. Mas não larga a tua cruz. Grande é a vitória no final. Grande é a vitória. Então, Jesus, quando ele termina a falar com Nicodemos, ele fica apaixonado por Jesus, mas ele não renuncia à religião. Porque ele estava preso na sua sabedoria, nos seus ensinamentos e no seu título. O problema era o título. Tem pessoas, querido, que não querem que Jesus volte, porque se Jesus voltar vai perder o título. Eles querem que fique como está, que Jesus demore mais alguns anos para voltar. E as pessoas não querem perder o título. Mas agora que eu fui levantada de água. Mas agora eu fui uma presbítero. Mas se eu sair, eu não vou ser mais presbítero lá, né? Uma vez o camarada veio no portão: ô irmão, se eu vim congregar contigo, tu me dá a carta? Eu falei: depende, irmão, aqui eu tenho que te conhecer primeiro. Eu falei: tu congrega? Eu congreguei. Eu morava, na época ele morava em cima da igreja aqui. Eu falei: mas tu não mora em cima da igreja? Mora. Por que não congrega aqui embaixo? Ali não dá, irmão, ali o povo é terrível. Irmão, mas tem uma igreja lá embaixo, lá no quadrangular, já foi lá? Lá cheio de pecado, irmão. Depois tem uma igreja azulzinha, porque tu não vai lá? Já passou lá? Conheço o pastor? Meu Deus. Eu falei: irmão, então não vai dar certo congregar comigo. Por quê? Porque o mesmo Jesus que está lá, está aqui também. Tu não vai dar certo. Cheio de problemas. Meu irmão, cada 5 metros aqui tem uma igreja, nenhuma prestava pro cara. Eu não sei o que dava na cabeça dele, que achou que ia dar certo também. Eu falei: não, Jesus está lá, eu mesmo está aqui, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, no momento da ceia, fazer isso em memória de mim. É o momento que você está falando simbolicamente: olha, Senhor, eu estou rejeitando as trevas para viver na luz e as minhas obras serão aprovadas por Ti. E por que as obras é aprovadas por Deus? Porque você está fazendo sobre luz, ou seja, sobre Ele, sobre a direção dEle, sobre aquilo que Ele quer, e não o que pedem para você fazer. Quando você faz aquilo que a palavra diz e não o que a religião manda, que eu vou falar uma coisa para vocês:
Aquele dia quando eu cheguei em casa, acariciando, um olhou para o outro, mas eu fazia assim, meu, parece que saiu um peso no ombro. Porque a religiosidade está matando a gente por dentro. E o Senhor não veio trazer julgo sobre a tua vida. E é por isso que eu sempre digo, se a obra que você está fazendo está pesando, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para ti. Toda vez que você pegou algo para fazer e pesou, é porque você já perdeu o foco. Começou a fazer obra, está pesando, está cansado, já não tem cliente bonito, está fazendo para ti, não está fazendo para Deus. Porque a Bíblia diz que a obra dele não acrescenta dores. Vinde a mim, vós que está cansado, porque o meu fardo é leve e o jugo é suave. Que às vezes a gente fica pensando, olha, às vezes eu falo para eles, não, porque às vezes dá uma saudadezinha da religião, né? Fala, amor, vamos inventar algo, vamos fazer alguma coisa no sábado. Dizendo, amor, não, domingo tá bom já, nós já temos lá, porque nós temos uma família para cuidar. E quem acrescenta trabalho, irmã Deodete, é Faraó. Faraó que diz que tu tem que trabalhar para tu não ter tempo de adorar. Toda vez que o povo queria adorar, Faraó levantava o excesso de trabalho. E a gente trabalha, não tem tempo para visitar pai, não tem tempo para visitar mãe, não tem tempo para pegar o pai e a mãe e dar uma volta, pegar a família e dar uma volta. Viver a família, os filhos vão crescendo, você fica ali na religiosidade, não sai para fora. A pergunta é, como é que está teu coração hoje? Como é que você tem vivido até aqui? Isso pode ser mais comum. Você tem vivido segundo a tua vontade? Eu tenho vivido segundo a vontade do Senhor? Você tem honrado o que o Senhor tem feito por ti? Você tem conseguido honrar o Senhor? Você tem noção do que é isso aqui? Aleluia! Deixa eu abrir esse pão aqui. É esse, né? Depois daquela conversa com Nicodemos, Jesus chama os discípulos para arrumar uma casa, porque era dia de Páscoa, o dia de pão asmo. A Páscoa seria 3 dias depois. Só que Jesus, ele sabia que não ia dar tempo. Então ele faz a reunião com seus discípulos. E lá ele faz a Santa Ceia. E a Bíblia diz que depois da ceia eles vão para o Getsêmani. A palavra da Getsêmani quer dizer a prensa no óleo. Jesus estava sendo prensado literalmente naquele lugar. De forma que ele ficou tão desesperado que o sangue vazava pelos poros do seu corpo, do seu rosto. Cientificamente falando, eu vi um médico dizendo que quando isso acontece é porque acelera o batimento cardíaco e vai excesso de sangue para o cérebro, as veias dilatam. Então Jesus, se fosse algo normal, Jesus era para ter morrido por hemorragia. Seu coração era para ter explodido no Getsêmani enquanto ele estava de joelho orando ao Pai. Mas ele não podia, já com José, morrer ali. Porque se ele morresse ali, ele não teria concluído a obra na cruz. Aí tem gente que fala assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Faz sim. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. E quantos que ele chamou para orar com ele? 3. Pedro, Tiago e João. Deus faz acepção de pessoa aqui. Não vai nessa não, Pedro. Deus usa todos, não. A palavra é bem clara. O salmista diz que os segredos do Senhor ele revela somente para aqueles que o amam e o temem. Então não é para qualquer um que ele revela as coisas, não.
Jesus é pego, ele é conhecido como o pão da vida, e ele foi pego na sexta-feira à noite. Ele é levado a julgamento escondido, só que Nicodemos não esteve lá. Bateram na porta de Nicodemos e Nicodemos rejeitou de estar lá. Julgaram Jesus de noite, sem ter direito de defesa, na calada da noite. Engraçado como a história se repete, né? Você sabia que as leis mais absurdas do Brasil sempre passam na calada da noite? Enquanto o povo está dançando virada do ano em Copacabana, os deputados na calada da noite passam leis sem o povo saber. A história só se repete. Crucifica o povo. Em janeiro sempre tem imposto novo para a gente começar, porque passou no final de ano. Mas o povo está pulando o carnaval, o povo não está nem aí. E Jesus, ele é pego à meia-noite, espancado pelos soldados petrolianos, que são os soldados que cuidavam do templo. É levado até Herodes, já no sábado de manhã. E sábado de manhã é o julgamento dele. Aí Herodes, achando que já estava, que se castigasse apenas ele, porque ele não viu, aquele governador romano não viu nada em Jesus de pecado. Então eu falei, eu vou dar uma surra nele, quem sabe o povo deixa ele embora. Daí ele vai lá e espanca o Jesus com uma zorrague. Depois de espancar com a zorrague, que são correios feitos de ferro e com ossos de carneiro, com 12 pontas, que se tu jogasse nessa mesa arrancava metade do pedaço dessa tábua aqui. Deslaceraram Jesus. Estudiosos que assistiram o filme de Mel Gibson dizem que o que Jesus passou naquele filme Paixão de Cristo é apenas 50%. Foi pior. Sabia que Jesus não foi crucificado com aquele paninho igual uma fralda? Jesus foi crucificado nu, humilhado, moído no madeiro. De madrugada, de manhã cedo ainda, eles pegam e enrolam Jesus num pano das feridas da cidade. E Jesus fica ali até eles decidiram o que ia fazer com Jesus. Sábado à tarde, 3 horas, porque sábado o judeu não pode fazer nada, mas é dia de Páscoa. Então sábado à tarde agora, os romanos se preparam. As mães fazem o jantar, o almoço mais cedo. Os pais, os homens vão nas verdureiras buscar as frutas podres, porque é dia de praticar justiça. Porque todos que eram crucificados tinham que passar publicamente carregando a sua cruz até o monte da caveira, o Gálgota. E o povo ficava todo ansioso esperando para ver aquele bandido passar para apedrejar, cuspir e jogar alguma coisa neles. 3 horas da tarde, Jesus começa a puxar a sua cruz. E o povo está preparado para ver um ladrão, um assassino, mas quando eles olham, não é um ladrão. É o cara que curou a filha de Jairo, o centurião, que por sinal é o primeiro da cavalaria que está conduzindo Jesus. Já pensou? O cara que ressuscitou o teu filho, e você não poder fazer nada de saber que ele vai à morte? Enquanto Jesus está andando, estão xingando Jesus. Maria Madalena e Maria, sua mãe, Jesus olha de longe, os discípulos fogem. Jesus não consegue mais com o corpo, porque ele está sem comer desde sexta-feira, sem tomar água desde sexta-feira. A cruz pesava 2 vezes o tamanho de Jesus, porque a cruz não era dele, era de Barrabás. Barrabás tinha quase 2 metros. E quando Jesus chega para ser crucificado, eles arrancam
o lençol de Jesus, e todas as feridas de sexta-feira são abertas de novo. Você já tirou o curativo, irmão, que colou assim, que quando tu puxa dói até a alma. Agora imagina tu arrancar o corpo inteiro. E Jesus foi moído. Como um pão, Jesus foi amassado naquela cruz por mim e por você. Pelos meus e teu pecado. Eu e você estava condenado à sentença de morte. Mas Jesus, como um cordeiro mudo, amassado, flagelado, humilhado, nu, perante seus parentes, seus amigos. Mas sabe o que chama a atenção? É que muitos que Jesus curou não estavam lá. Lázaro, o melhor amigo, não estava lá. E olha que ele ressuscitou Lázaro. O cego Bartimeu, que foi curado, também não estava lá. A mulher do fluxo de sangue também não estava lá. E quando Jesus estava se sentindo humilhado tanto que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Irmão, só você sabe, só quem passa isso sabe. Pior coisa que você tem é quando você está precisando de algo de Deus e vem o silêncio. Deus sabe sempre aqui, ó. Coisa horrível é o silêncio de Deus. É você orar e não ter uma resposta. Imagina agora o próprio filho na cruz não ter uma resposta do pai. Só que de repente um cara do lado direito fala para ele: rei, nem chama de Jesus, nem mestre, reconhece quem ele é. Jesus andou 3 anos e meio na terra pregando e ninguém nunca chamou ele de rei. E ele fala: rei, rei. Eu fico imaginando Jesus tendo aquela força sobrenatural para olhar para o lado direito assim, ver aquele camarada, porque ele estava pregado praticamente a 1 metro de distância atrás de Jesus. A Bíblia não diz se Jesus olhou ou não, mas para o ladrão da cruz dizer e fazer a pergunta: rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade vos digo que ainda hoje entrarás comigo no paraíso. O primeiro a entrar na cruz não foi, a primeira a herdar o reino dos céus não foi o presbítero, não foi o pastor, não foi um apóstolo, não foi o papa, não foi. O primeiro a entrar no reino do céu foi um ex-ladrão arrependido. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou preparar um negócio aqui para os irmãos. Se coloque de pé. Abaixa a tua fronte. Enquanto eu vou partindo o pão e você vai se preparando para a ceia. Oh,
Sobre si levou todas as pesaduras, levou todas as nossas enfermidades. Sobre si levou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E hoje, graças a Ele, nós podemos cear. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu consagro o pão e o vinho, Senhor, aos teus filhos que vão cear hoje. Pai, que tu venha dar graça, venha dar força, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Senhor, te agradecemos, Senhor, por ter se dado na cruz por amor a nós. Senhor, nós não somos merecedores, Senhor, mas tu, Senhor, olhou para nós, Senhor, para nós pequeninos. Mesmo quando muitas vezes somos falhos, queremos desistir, Senhor, tu sempre entra com providência em nossas vidas. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo pão e pelo vinho, consagramos a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora eu ministro, Senhor, o perdão sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui está. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Senhor, se alguma coisa temos falta, Senhor, com algum irmão, que tu venha nos perdoar, Senhor. Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. Senhor, troca nossas vestes nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já que no nome de Jesus. Primeiro Coríntios 11:23. Porque recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isso toda vez que bebeis em memória de mim. Porque toda vez que comer e beber deste pão, beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão, beber deste cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e fracos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperais um pelos outros. Glória a Deus. Cada um está na sua mão. Glória a Deus. Você está com o cálice na mão agora. Nós somos uma igreja de aliança. E você vai pegar o teu cálice de vinho. Tá? Primeiro, você vai pegar o pão. Você que está com o corpo na mão, pode comer. Você que está com o cálice. Nós somos uma igreja de aliança, simbolizando a aliança que nós temos um com o outro. Você vai trocar o teu cálice com alguém, sabe? E você vai dizer: nós estamos em aliança. Nós estamos em aliança. Isso é algo profético, irmão. Estamos em aliança para quê? Porque um tem que proteger o outro, um tem que cuidar do outro, para que nunca venha acontecer panela, facções e dissensões em nosso meio. Isso é um momento de aliança. Tomai o pão. Aleluia.
Deus, nos agradecemos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de glória, nós agradecemos, Senhor, por esse momento, pela Santa Ceia. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Deus de glória, Deus poderoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és santo e tu és poderoso. Senhor, que tu venha nos moldar, venha nos preparar cada vez mais para o dia da subida, Senhor, para o dia de ir para o céu, o dia de for arrebatado. Senhor, que tu venha nos dar graça, nos venha dar força e entendimento para caminhar juntos, Senhor, para poder fazer a tua obra. Senhor, que tu venha trazer, Senhor, em nosso meio, no meio do teu povo, Senhor, prodígios e sinais. Senhor, eu profetizo no meio do teu povo, Senhor, prodígios e sinais em teu nome. Curas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ministradas, pessoas sendo libertas. Usa os teus filhos, Pai. Usa tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Estenda tuas mãos, com o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Santo Espírito seja convosco. A igreja diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Joinville é do Senhor Jesus Cristo e de mais ninguém. Amém. Não sai sem dar um cheiro no teu irmão. E tem a janta prontinho, Leão. Já está lá.